Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós, amém? Graças a Deus por mais um dia de congresso, que hoje também seja edificante, como foi no dia de ontem, uma bênção, fomos edificados pela palavra. Hoje à tarde também foi uma bênção aqui na comunhão que tivemos com os nossos irmãos, uma roda de conversa, e que hoje seja igualmente assim. Que Deus nos abençoe e que possa ser mais um dia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso momento de congresso com uma oração. Convido os irmãos para estar juntamente comigo orando a Deus para que Deus nos conduza. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nesse momento tão importante, como jovens, como igreja, estamos buscando a Ti também para podermos aprender mais de Ti, aprender mais da Sua palavra, saber, Senhor, o que o Senhor quer de nós. Que seja mais um momento, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, fortalecer, Senhor, a nossa unidade no Senhor Jesus Cristo, para que possamos compreender, Senhor, o quão importante esse tema, sermos unidos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, conduza os momentos que teremos aqui, tanto inicial quanto de louvor, e também do estudo que teremos. Sabemos que por nós mesmos, Senhor, não conseguiríamos, mas o Senhor nos agraciou com todas as sortes de bênçãos, e podemos, Senhor, hoje com ousadia e intrepidez, falar da Sua palavra, Senhor, falar do Seu amor, e Te louvar, e Te agradecer, e Te engrandecer, Pai. Nos abençoe neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido vocês os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 23 ao verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 32. Diz assim a palavra de Deus: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz, dizendo e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão, dos que creram, era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Irmãos, uma das principais características do livro de Atos é mostrar o progresso e o crescimento da igreja cristã no primeiro século. E como essa igreja era por muitas vezes exemplo de testemunho, de defesa da fé, exemplo de coragem na pregação do Evangelho, e mesmo diante da perseguição do Sinédrio e também de Roma. E foi por conta dessa unidade que o Evangelho saiu vencendo para vencer.
além dessa disposição em proclamar o Evangelho e tornar Cristo conhecido, Lucas relata que eles viviam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, como também tinham tudo em comum e continuava unânimes louvando a Deus no templo. Os apóstolos, os líderes que foi confiado à igreja do Senhor Jesus, estavam bem cientes do grande trabalho proposto por Deus à igreja. E é justamente o que vemos aqui em Atos 4, Deus fazendo maravilhas por meio de uma igreja unida no trabalho. Pedro e João, o contexto desse texto, Pedro e João tinham acabado de ter sido presos pelas autoridades, as autoridades religiosas de Jerusalém. Porém, o reconhecimento dos seus sinais, dos seus prodígios, da ousadia em pregar o evangelho, e também do reconhecimento da igreja, que reconheciam eles como homem de Deus, levou essas autoridades a libertá-los. E em resposta a isso, o texto diz que, unânimes, os irmãos louvavam a Deus. Foi o que a gente leu no verso 24, do verso ao 26. Ouvindo isso, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, diante da perseguição, diante das ameaças das autoridades, a igreja se uniu em adoração ao Senhor. E que também com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Era o que diz no verso 31, na parte B. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, eles estavam unidos na pregação do Evangelho. E também eles oravam cheios do Espírito Santo. É o que diz também o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles eram unidos na oração. E essa, irmãos, é a verdadeira grande obra confiada à nossa igreja. Todas as outras obras, irmãos, se tornam em nada se a igreja não está cumprindo esse principal dever: oração, pregação do Evangelho e adoração ao Deus triuno. Nós precisamos, irmão, pregar o Evangelho com ousadia, com temor e tremor. Nós precisamos estar orando, unidos em oração, cheios do Espírito Santo. Precisamos ter zelo na adoração, dar o devido valor à adoração ao Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa nos despertar para essas 3 grandes obras que nos foi confiado. E que como igreja, como jovens, possamos entender que esse é o principal trabalho que devemos estar unidos. E que todos os outros trabalhos sejam consequências, tendo esses 3 trabalhos como os pilares da igreja cristã. E nesse momento, eu queria convidar os irmãos a estar refletindo sobre esse tema. Convidar os irmãos para estar orando, e pedir para que Deus possa nos despertar a essa consciência, dessa primordialidade que a gente temos de pregar o Evangelho, de adorar o Deus Santo e também de orar a Deus unidos como igreja. Esse é o trabalho que Deus nos confiou como igreja, para que possamos continuar firmes, para que sejamos uma igreja forte, cientes que esse é o trabalho que Deus nos confiou. Vamos ter um momento de oração e eu gostaria de estar convidando o Igor para fazer uma oração para nós acerca desse tema, e depois, logo em sequência, a gente vai estar fazendo um momento de louvor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de te servir, ó Pai, de louvar o teu santo nome, de estarmos aqui reunidos, ó Pai, para engrandecer e glorificar o teu santo nome, Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos usando, ó Pai, como ferramentas nas tuas mãos, ó Pai, nos moldando, ó Pai, como vasos na mão do oleiro, e que possamos, ó Deus, buscar em primeiro lugar, ó Pai, a comunhão, ó Deus, com o Senhor, amar a Ti, ó Pai, acima de todas as coisas, ó Pai. E que
Assim, ó Deus, possamos ser edificados por Ti, para cumprirmos, ó Deus, o dever que o Senhor nos confiou. Nos ajude, ó Pai, pois somos falhos, somos fracos, e necessitamos, ó Pai, constantemente que o Senhor esteja renovando, ó Pai, as nossas forças, ó Pai. Que o Senhor nos ajude. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Convidar a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Convido vocês a ficarem de pé, juntamente conosco, para louvarmos a Deus neste momento. O primeiro cântico se chama Vasos Quebrados e ele fala sobre a graça de Deus, que ela nos refez, que nós estávamos em pedaços antes dele tocar em nossos corações e nós de fato nos convertermos, termos um encontro verdadeiro com Ele. E que durante essa canção nós possamos reconhecer a obra dele na cruz e a graça dele sobre as nossas vidas. Pedaços, minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido me encontrou, agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso
o Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Sob graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou
recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude eu renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz, a morte derrotou, o amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada pelo que o Senhor tem trabalhado em nossos corações ao longo do dia, tanto na roda de conversa e agora também, ó Deus, nesse próximo momento da continuação da palestra. Que o Senhor continue nos tocando, ó Deus, tocando em nossos corações, que o Seu Santo Espírito nos confronte, nos conforte também e esteja abençoando o nosso resto de noite. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra para o reverendo Diego. Podem se assentar?
Irmãos, boa noite a todos. Como eu disse ontem à noite, a nossa proposta ontem foi observar as dificuldades do trabalho cristão, né? E nós vimos ontem à noite que é muito fácil a gente se unir para fazer a coisa errada, né? É muito fácil a gente se unir para fazer a coisa errada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa última música que a gente cantou. Qual é a imagem do homem que essa música coloca? Um homem pobre, pecador, devedor, e que pela graça de Deus está em Cristo, não é? É aquilo que nós falamos ontem à noite, é a má notícia. O Evangelho começa você mostrando que você não é o espelho que reflete o Senhor, que você não é a pessoa mais especial do mundo e que sem você Deus não seria Deus. O Evangelho é anunciado primeiramente mostrando uma má notícia. Você é um pecador, você é um devedor, você é um miserável. Sem a graça de Deus você iria para o inferno, mas é pelos méritos de Cristo que você está no caminho que Deus colocou, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Irmãos, sempre que se aumenta o homem, proporcionalmente se diminui a Deus. Não tem jeito. Se uma igreja aumenta o homem, se nós cantássemos aqui que ao invés de fraco, pobre, devedor, miserável, se nós cantássemos que nós somos ricos, que nós somos maravilhosos, que nós somos fortes, então Deus tinha que me escolher mesmo. Olha, com um currículo desse, não é? O RH do céu está doido para me contratar, não é? Então, meus irmãos, nós vimos ontem à noite que é muito fácil a gente se reunir, se nossa meta for as coisas deste mundo, então a gente vai se reunir para usar métodos mundanos, achando que estamos servindo a Cristo. E nós vimos ontem à noite que esse trabalho em conjunto ele deve ser feito para duas metas, né? Primeiro, reforma, pureza doutrinária. Segundo, reavivamento, pureza na vida cristã, santidade. Uma igreja fiel está nessas duas ações. Então o nosso trabalho tem que se reunir para isso. O mundo não vai apreciar. Quem fizer esse trabalho vai ser perseguido. Mas nós não estamos aqui para temer homens. Nós estamos aqui porque tememos aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Não é? Hoje à tarde, nós vimos este mundo não pode andar de mãos dadas com o céu. E nós falamos sobre o grande divórcio. Não dá para agradar dois senhores. Não dá para buscar a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. E agora eu passo a mostrar para os irmãos o modelo do trabalho cristão. Então, quais são os parâmetros pelos quais nós devemos nos pautar? O grande parâmetro é a Trindade, não é? E nós vamos falar hoje sobre implicações bíblicas, históricas e práticas da Trindade e vermos nesse modelo, o modelo que viabiliza o trabalho de uma igreja fiel. Certo? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que Deus é um. Como diria ali Moisés no livro de Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Shema Israel Adonai Elohim Erá. O Senhor é um.
o nosso catecismo maior vai dizer: há mais de um Deus? Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E aí você vê aqui do lado um globo, né, reunindo símbolos do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Nós chamamos essas religiões de religiões mundiais ou universais. Por quê? Essas três religiões, elas são marcadas pelo exclusivismo. Então você não pode ser judeu e cristão ao mesmo tempo. Esse é o grande problema ali no Novo Testamento. Os judaizantes, que querem seguir a Cristo, mas continuar seguindo a lei de Moisés. E você tem ali as cartas de Paulo mostrando que isso é inviável, não é possível. Você não pode ser cristão e muçulmano ao mesmo tempo, não é? São igrejas exclusivistas. Essa é uma característica dessas religiões. E elas são marcadas pela atitude missionária, ou seja, de arrebanhar pessoas, porque cada um delas vai dizer que crê no Senhor Deus. Então, meus irmãos, quando nós vemos o trabalho ecumênico, que nós falamos ontem, né? O problema da igreja é a comunicação. Se a gente se unir, se a gente der as mãos com outras igrejas, com outras confissões religiosas, fazermos um diálogo interreligioso, isso vai ter tantos frutos. Sabe qual é o fruto podre disso? A perda da identidade. Quando nós deixamos de ser exclusivistas, quando nós relativizamos Deus, quando nós relativizamos a revelação de Deus, nós deixamos de ser quem nós somos. As demais religiões, como o budismo, eles admitem-se como doutrinas filosóficas. Eles não têm a pretensão de levá-los a Deus, eles estão ali para encher linguiça mesmo. Agora, o cristianismo não é essa conversa. Nós cremos em um único Deus. E aí, irmãos, essas duas religiões, tanto o judaísmo quanto o islamismo, vão dizer assim: mas vocês são estranhos. Vocês dizem que há um só Deus vivo e verdadeiro, mas vocês dizem que esse Deus existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como que funciona isso? Vocês creem em um ou mais deuses? Nós cremos em um único Deus, vivo e verdadeiro. O testemunho de Jeová, porque é aquela história, né? Crente que não vai à escola dominical é punido por Deus recebendo testemunho de Jeová em casa. Né? Deus já prepara ali testemunhas de Jeová que vão bater na tua porta. Por quê? Porque você não foi na escola dominical. E aí ele vai chegar com essa doutrina, a doutrina ariana. Olha, a trindade não existe, a trindade é uma corrupção da igreja, né? Jesus é um profeta, o Espírito Santo é uma energia. Eles estão pregando algo muito parecido com aquilo que os muçulmanos pregam. Jesus é um profeta. Eles só não vão dizer que há outro profeta maior que ele, né? Senão eles tinham que sair do salão e ir para a mesquita. Mas nós, quando somos interpelados sobre a trindade, nós ficamos acuados. Algumas vezes, alguns cristãos podem ficar acuados e achar que ela não é uma doutrina tão importante assim. E eu gostaria de, nessa noite, trabalhar com os irmãos a importância dessa doutrina e como ela está na essência de nossa vida cristã, certo? Então vamos lá. Deus é um. Como eu disse, né, falando ali de Deuteronômio 6:4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. O verbo hebraico para ouvir é o verbo shema, né? Esse verbo também é usado
na língua hebraica para guardar. Para guardar. Se você for lá, por exemplo, no capítulo 29 de Jó, ele vai dizer, como que era bom aqueles meses em que o Senhor me guardava. Ele usa esse mesmo verbo, o verbo chamar. Porque na ideia do hebraico, é ouvir que Deus é um, ouvir a palavra de Deus, não é um ouvir qualquer. Eu tenho que ouvir no sentido de guardar, de reter, de obedecer. É uma audição ativa, comprometida. Então, na língua hebraica, falar que você ouve e a Bíblia mandar você ouvir, ela está ligado à obediência. No hebraico não tem ouvir de forma desproposital. Isso, Tiago vai dizer, não é? Que nós não podemos ser aquele que ouve a palavra e logo esquece, é como aquele que olha de manhã para o espelho, mas depois esqueceu do seu rosto, não é? Então, essa é uma peculiaridade. E quando o hebreu fala, não é, o Shema, que é a confissão de fé do judeu, não é? Ele vai dizer, quando ele diz que só o Senhor é Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele está dizendo que todos os deuses pagãos não são deuses, que eles são invenções humanas, que nós não precisamos temer nenhuma outra forma de divindade, senão aquela que se revelou por misericórdia e amor a nós. Então é essa a verdade que está sendo colocada aqui em Deuteronômio. Ele está dizendo que somente Deus é um. E esse Deus, ele é imutável. Imutável em sua vontade e em seu caráter. Deus não muda de vontade. Deus não muda de caráter. Pastor, e quando a Bíblia diz que Deus se arrepende? Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, nós temos que entender que há uma adequação das Escrituras à nossa língua, à nossa maneira de pensar. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, ela está usando de um antropomorfismo, atribuindo sentimentos, decisões humanas a Deus, para que nós entendamos. Mas sempre que a palavra arrependimento é usada para Deus, o que a Bíblia está dizendo não é que Deus se arrependeu assim como eu me arrependo. Eu fiz algo, não deu certo e eu me arrependi. Puxa, confundi sal com açúcar e estraguei a receita, né? Fiquei arrependido. Próxima vez vou colocar um lembrete, vou colocar açúcar ali no lugar certo e o sal no lugar certo, né? Me arrependi. Não, Deus não faz isso, porque Deus não erra, né? Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, ela está dizendo que Deus mudou a maneira de agir, mudou a mão dele para com o seu povo. Deus está abençoando, o povo começou a desobedecer a vontade de Deus. Deus muda a maneira de agir, começa a punir, começa a trazer a ira dele sobre o seu povo. Então Deus não muda de vontade e de caráter. Deus é sempre Deus. E isso, para nós, é algo, ao mesmo tempo, consolador. Deus não muda. Deus não muda. O que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer até o fim. Não vai mudar. Jesus disse que voltará em breve, Ele voltará em breve. Eu posso confiar nisso. Mas Deus não muda. Então, se a minha vida não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus não muda. Ele não vai mudar porque você quer. Ele não vai mudar porque você acha que ele tem que mudar. Deus é Deus, né? É igual aquele professor que chegou na universidade
né? Os seus alunos estavam ali, falou assim, eu vou provar para vocês que Deus não existe. E aí ele fez uma oração ali e concluiu essa oração. Eu já vi gente crente fazer esse tipo de oração. Olha, se o Senhor está ouvindo, eu sou um homem ímpio, eu desprezo o Senhor, e se o Senhor existe de fato, o Senhor deve fulminar-me agora. E aí contou até 10, não caiu raio nenhum, tá vendo? Deus não existe. Aí um aluno levantou a mão e falou assim, muito bem, professor, gostei da sua explanação, só tem uma dúvida. Falou, qual é? Falou assim, se o Senhor mandar a rainha da Inglaterra sair do castelo, ela sairá? Falou, lógico que não, ela é a rainha. Falou, pois bem, Deus é Deus. Deus não segue ordens humanas. Deus só faz as coisas de acordo com a sua vontade, uma vontade imutável, não é? Então, Deus, ele dá este nome a Moisés, né? Quando a gente lê o Shema, né? Ouve Israel, o Senhor, ali na palavra Senhor, é esta palavra que aparece, a palavra Yahvé. Só que o judeu, ele não lê a palavra, ele não pronuncia o nome de Deus, ele não pronuncia Yahvé. Então ele vai ler o Shema, ele diz, Shema Israel Adonai, ao invés de falar Shema Israel Yahvé. Por quê? Ele não pode pronunciar o nome do Senhor em vão. Por que ele tem tanto respeito? Porque os judeus têm tanto respeito com essa palavra? Porque ela foi dada a Moisés naquele contexto da sarça. Moisés pergunta assim, olha, tá bom, o senhor está me enviando ali ao povo que está no Egito, mas quando eles perguntarem o nome do Deus que me enviou, é uma tentativa do Moisés querer ter alguma liderança sobre Deus, algum poder sobre Deus. Conhecer o nome é uma forma de exercer influência sobre alguém. E Deus vai frustrar os planos de Moisés, falando a ele o seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isso você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. O eu sou, só Deus é de fato. Só Deus é de fato. É aquilo que a gente viu hoje à tarde, né? Só o céu é real. Só a realidade celestial é real. Tudo mais é fantasia. Só Deus existe de fato. O que Paulo diz aos coríntios, né? Que os ídolos pagãos não são nada. Por quê? Porque só Deus é o Senhor, né? Então, você vê aí esse monoteísmo, né? Há um único Deus dentro do Antigo Testamento, dentro da cultura judaica. E isso era algo que diferenciava o judeu dos demais povos. Os povos tinham muitos deuses, né? Deuses para tudo. Você pega, por exemplo, a cultura greco-romana. Você tem deuses para tudo. Então tem o Deus da medicina, tem o Deus do comércio, tem o Deus das estradas, o Deus que leva mensagens dos deuses aos homens. Você tem Deus para cada coisa. E os pagãos sentem-se, de alguma maneira, confortados com essa pluralidade. Por quê? Se um Deus não me atendeu, o outro me atende, não é? Mas ao mesmo tempo, aquilo era um transtorno, porque quando aparecia uma calamidade, um problema, eles não sabiam qual Deus eles deveriam assistir, qual Deus eles deveriam prover. Tanto é que você chega lá em Atenas, tem até um altar para um Deus desconhecido. Olha, nós temos aqui todos os deuses, né? Mas vai que a gente não conhece algum, vamos deixar aqui um altar. É mais ou menos o que os católicos fazem. O católico tem um santo para tudo, né? E aí, como pode ter um santo que eles não tenham no calendário,
Ele estabelece lá um dia de todos os santos, que é, na verdade, o dia do homem, né? O dia do homem é o dia de todos os santos, né? É o dia reservado ao homem presbiteriano, ao homem fiel, né? Então é a mesma ideia do Deus desconhecido. Olha, eu honro todos os santos, mas às vezes tem alguém que entrou no céu, mas não fez milagre, é um santo tímido, né? Não quer ostentação, não gosta muito de redes sociais, não é? Mas está no céu. Então, ele vai ser reverenciado no dia de todos os santos. É a mesma mentalidade pagã, não é? Então, veja aqui, 1 Coríntios, né? Paulo reforçando essa ideia. Paulo afirmando que só há um Deus. Olha só, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra. Por que na terra? Porque Faraó se considerava Deus, o imperador romano se considerava um Deus vivo, não é? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem todas as coisas e para quem vivemos, e um único Senhor, Jesus Cristo. Então veja, Paulo está mostrando aqui uma trindade dentro da cultura judaica, não é? Ele está mostrando, olha, eu acredito da mesma maneira que o povo judeu acreditou desde sempre, que há um único Deus e Pai, e Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele fala que Jesus é o Senhor, ele está voltando àquela questão ali. Quem é o Senhor? A palavra Senhor só era usada para Deus. Tanto que o grande problema dos cristãos com Roma era isso. Senhor só pode ser dado a Deus. Então, o imperador de Roma não poderia ser chamado de Kyrios, de Senhor. E por isso os romanos perseguiam os cristãos, porque eles não aceitavam oferecer sacrifícios a César. Há uma história muito bonita de Inácio de Antioquia, bispo da cidade de Esmirna. Ele já era um homem bem idoso, passando dos 80 anos, numa época que as pessoas não viviam tanto tempo assim. E aí o general romano disse, olha velho, nega Jesus Cristo e eu deixo você voltar para sua casa. Ele disse, olha, eu tenho servido Jesus por toda a minha vida e ele tem me sido muito bom, eu não posso negá-lo. E aceita o martírio, por não aceitar chamar Senhor a César, porque esse título só pertence a Deus. Então quando Paulo diz que há um só Deus, e esse um só Deus é o Pai e o Senhor Jesus, ele está mostrando a ideia de trindade. Porque o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, meus irmãos, todo o trabalho ecumênico, ele profana essa ideia de que há um só Deus. Por isso que, uma vez eu estava assistindo um programa, aquele programa Na Moral, né? Que rima com o nome do apresentador, e estava ali uma discussão religiosa. E um cantor falou assim, olha, a minha mãe é evangélica, eu sou de uma religião de matriz africana, e eu acho engraçado o seguinte, eu vou na igreja da minha mãe, mas se eu convidar as pessoas da igreja da minha mãe para ir na minha igreja, na minha religião, né, eles não vão. Mas por quê? Porque o cristianismo é exclusivista. E aí havia ali um pastor, né, bastante midiático, né, e ele falou assim, olha, você aceitaria ir na marcha das religiões, fazer um trabalho ecumênico? Qual deveria ser a resposta dele? Não, porque isso seria descaracterizar a minha crença. Eu não posso cultuar um outro Deus, senão o Senhor. Assim como Inácio de Antioquia, eu não posso renegar a Cristo,
porque Ele me é bom. Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um devedor, e pelos méritos de Cristo eu sou quem eu sou hoje. Deus não tolera relativismos, irmãos. Aquela história, todos os caminhos levam a Deus, né? Meus irmãos, nem os caminhos levavam a Roma direito, né? Há um único caminho que leva ao Senhor, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse a Tomé, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aqui, meus irmãos, Isaías 45, não é? Eu sou o Senhor, não há outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei ainda que você não tenha me admitido, de forma que o nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja, do nascente ao poente, toda a terra, os pagãos acreditavam em deuses territoriais. Então, tá bom, você tem o seu Deus, é o Deus da sua igreja, é o seu Deus, da sua fé. Eu tenho o meu Deus, e assim como eu respeito o seu Deus como Deus, você também tem que respeitar o meu como Deus. Não, o nosso Deus é o Senhor dos senhores, não há outro Deus além dele. Ele é o Senhor de todo o universo. E ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará no fim dos tempos. Por isso, meus irmãos, não há relativismos, não há diálogo interreligioso. O dia em que não haverá mais dúvidas. Qual é o dia em que as pessoas não terão mais dúvidas de quem é o Senhor dos senhores? O dia do juízo, não é? Olha Isaías. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. E aí Paulo repete essa mesma ideia em Filipenses. Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, quando Isaías escreve aqui que todo joelho se dobrará, Isaías está dizendo que todo joelho se dobrará a quem? A Yahvé, o Senhor, não é? Paulo está dizendo o quê? Que esse Senhor, Ele é trino, é Jesus. Quando ele coloca Jesus aqui no texto de Isaías, ele está dizendo, Jesus é Deus, Ele é o Senhor. Ele não é um profeta, Ele não é um pensador, Ele não é apenas um líder, porque as pessoas querem diminuir a Jesus Cristo. As pessoas não... Então, o mundo não suporta crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus. Você entra nas livrarias, o que você percebe? Jesus o grande mestre, Jesus o líder, Jesus o vendedor, Jesus isso, Jesus aquilo, não é? Meus irmãos, Jesus é o Senhor, Deus com o Pai e o Espírito Santo. Né? Então, há uma pluralidade em Deus. Deus é uno. Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Mas esse mesmo Deus, Ele também é plural. E o nosso catecismo maior vai dizer, quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Quer ver um exemplo disso no Antigo Testamento? Essa palavra aqui,
todo mundo consegue ler, né? É a palavra Elohim. Aqui, ó. Elohim. A palavra Elohim, ela é uma palavra, antigamente a gente falava que era uma palavra pluralia tantum. O que é uma palavra pluralia tantum? É uma palavra que só existe no plural, é como a palavra óculos. Ela só existe no plural, né? Assim é a palavra Elohim. Ela, se você fosse traduzi-la ao pé da letra, ela seria deuses. Os pagãos também usavam essa expressão, mas ela se refere a Deus, ao único Deus. Então, ela fala de um Deus que ao mesmo tempo é plural, de um único Deus vivo, eterno e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também vemos isso em alguns textos bíblicos. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui, Gênesis 3:22, agora o homem se tornou um de nós. Gênesis 11:6 e 11, venham, desçamos e confundamos a língua que falam ali no momento de Babel. Isaías 6:8, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então você vê que o próprio Antigo Testamento se refere a Deus como plural. Ele é um único Deus, mas que existe em 3 pessoas, né? Nós vemos que a Bíblia, no Antigo Testamento, também diferencia Deus de Deus. Olha só, ali aquele episódio de Jacó lutando no Vale do Jaboque, né? Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Você vê em alguns episódios do Antigo Testamento teofanias, aparições de Deus, e a pessoa não morreu depois da aparição. Você vê Moisés falando com Deus ali nos carvalhais de Manré. Você vê Jacó lutando com o anjo, que depois ele entende que é Deus. Você vê essa situação ocorrer diversas vezes no Antigo Testamento, mostrando que há uma diferença nas manifestações de Deus. Moisés, por exemplo, não pôde ver a face do Senhor. Quando passou ali, o Senhor o guardou na penha. Então, há essa diferenciação no Antigo Testamento. O Espírito também, ele é uma pessoa. O testemunha de Jeová vai chegar para você e falar assim, não, o Espírito é uma força. Mas interessante, né? Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Eu acho interessante, como que a gente entristece uma força, né? Eu vou lá, fico apertando o interruptor, né? Liga e desliga, até a luz ficar bem triste comigo. É isso que é entristecer uma força? Não, só pode ficar triste uma pessoa, não é verdade? Porque quando a Bíblia apresenta o Espírito Santo, ela apresenta como uma pessoa. Jesus vai dizer, eu tenho que subir ao Pai para que eu envie a vocês o Paráclito. Ele vos consolará, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não posso entristecer o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é simplesmente uma força do universo. Olha aqui Números 11:25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, no caso Moisés, e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então você vê essa presença, essa referência ao Espírito Santo desde o Antigo Testamento, desde a cultura judaica. Porque algumas pessoas vão acusar o cristianismo de romper. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Não, é o mesmo Deus do Novo Testamento.
eu gosto de uma referência que o reverendo Hermes tem fazia no seminário, que era o seguinte: se você entrar aqui na igreja com as luzes apagadas, você não verá explicitamente os bancos, mas você verá o vulto deles e saberá que eles estão ali. A Trindade está no Antigo Testamento, não com tanta ênfase como aparece no Novo, mas ela aparece claramente no Antigo Testamento. Ela está presente, os seus vultos estão ali. Nós vemos a presença do Senhor Jesus Cristo nas promessas, no sacrifício, nos tipos, né, que apontam para Jesus. Nós vemos a presença do Espírito Santo, né, na unção do rei, na unção do profeta, na unção do sacerdote. Tudo isso é a presença do Espírito Santo, né? A palavra errar, lembra que nós falamos ali de Deuteronômio, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Palavra errar, do hebraico, único, errar. Ó, você já aprendeu aí 3 palavras no hebraico. Você já não é mais analfabeto em hebraico, né? Você já tem 3 palavras no seu vocabulário. Essa palavra aqui, a palavra errar, que aparece, tá vendo aqui, ó? Ela aparece em Deuteronômio. Sabe em qual outro texto que ela aparece? Em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então você vai ser uma única carne, marido e mulher, no casamento ali, né? O marido e a esposa, eles são uma só carne, mas eles são plurais. É uma só carne. Eles são uma só pessoa agora. A ponto de Paulo dizer que eu tenho que sentir as dores da Karina e a Karina tem que sentir as minhas. Que ninguém fica triste em prejudicar a sua própria carne. Então, essa mesma palavra mostra isso. Se essa unidade no hebraico é dada à união do homem e da mulher, ela também existe na Trindade. Quando eu falo que o Senhor é o único Senhor, eu estou dizendo, isso não elimina o fato de essa unidade envolver 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro da Trindade, nós temos a pessoa de Jesus, que é o nosso mediador. Ele sustenta a natureza humana, ele guarda os homens de cair, não é? Por que Jesus precisava ser Deus e homem ao mesmo tempo? Deus. Era necessário que Jesus, o mediador, fosse Deus para poder sustentar a natureza humana, para guardá-la, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, para a obediência e intercessão, para satisfazer a justiça de Deus. Meus irmãos, a validade do que Jesus Cristo faz é porque Ele é Deus. O que Ele fala tem autoridade divina. Ele não é um profeta qualquer que pode falar segundo o pecado do seu coração. Jesus Cristo sequer tem pecado. Ele foi igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Mas Jesus também é homem. E por que ele precisa ser homem? Você vê lá, por exemplo, Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro. Jesus chora no túmulo de Lázaro. Jesus se compadece da viúva de Naim. Jesus tem sede no poço de Jacó. Jesus tem fome no deserto. Por quê? Porque ele também é homem. Ele é inteiramente Deus e inteiramente homem. Essas naturezas, elas não se confundem, elas não se fundem. Por que ele precisa ser homem? Para simpatizar as nossas enfermidades. Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas necessidades, que sabe quem nós somos, que sabe das nossas limitações, né? E aí o que acontece? Você tem heresias que vão falar, ora, que Jesus é só homem, é o caso do arianismo, que aparece na sua porta
em forma de testemunha de Jeová e vai falar, não, Jesus não é Deus, ele é só um homem. Ele foi a primeira pessoa que Deus criou, antes mesmo de Adão. Era tão bom que ele deixou para ele, criou um para nós. Né? Tanto que o que foi nosso pecou. O dele era perfeito. Né? Outros vão dizer que Jesus era só Deus, não era homem. É o caso dos docetistas. E você vai ter até os apolinaristas que vão dizer que Jesus ele é uma expressão do Logos, né? Uma vertente mais filosófica. Nós cremos na união hipostática. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele tem duas naturezas. Né? Os judeus entenderam isso. Os judeus entenderam que Jesus se apresentou como Deus. Olha só. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à mão à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, por que precisamos mais de testemunhas? Vocês ouviram blasfêmia. Que acham? Todos julgaram digno de morte. Porque aquele que se apresentava como Deus tinha que morrer. Jesus, ele foi condenado pelo Sinédrio à morte porque eles entenderam que Jesus disse que ele era Deus. O problema aqui é que eles não acreditaram nisso. E essa é a causa da perdição deles. Jesus se entendia como Deus. A igreja entendia Jesus como Deus. Quando Jesus diz, vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo das nuvens, Jesus está usando dois textos aqui. Ele está usando o Salmo 110. Veja, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha mão direita. Essa é uma referência ao Messias. Na minha visão de noite, Daniel dizendo, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo das nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens, todas as línguas o adoraram. Você só pode adorar o Senhor, só pode adorar a Deus. Então, quando Jesus cita esses dois textos, ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor, que o Salmo se refere, e eu sou o Senhor, que Daniel se refere. E é por isso que os judeus ficaram revoltados. O Espírito Santo, como eu disse, não é uma força. Olha aqui, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Veja, você vê aqui o Pai que enviou o Filho e você vê o Pai que enviou o Espírito Santo. Então são três pessoas que unidas, né, que são o único Deus vivo e verdadeiro. Agora, essa realidade da Trindade, ela não se compactua com essa realidade individualista que nós vivemos. Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, para vivermos em relacionamento, para vivermos em unidade, como uma só igreja, como um só corpo que tem Cristo como cabeça, mas cada um colocando em serviço da sua igreja os seus dons. Mas o que está acontecendo hoje? Eu quero o individualismo. Eu quero viver simplesmente para mim, para o meu deleite. Eu quero, se possível, continuar vendo os cultos em casa. Não é? Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero exercer dons com ninguém. E isso, meus irmãos,
é contrariar aquilo para o que você foi criado, né? Uniformidade sem perder identidade e diversidade sem divisão. Então, no nosso trabalho na igreja, deve pautar a Trindade. Na Trindade você tem unidade. Você tem unidade. Mas essa unidade, ela não tira a identidade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Exatamente. Só que cada um é uma pessoa sem que um se divida. Eles têm a mesma vontade. Então o Pai não é um terço de Deus. O Filho não é um terço de Deus. O Espírito Santo não é um terço de Deus. Cada um é Deus plenamente, vivo e verdadeiro. E todos eles agem conforme uma única vontade, aquilo que nós vemos lá em Efésios 1:11. O Senhor faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Por isso, meus irmãos, nós cremos nesse Deus que é uma comunidade trina. Quando nós vamos aqui para a oração de Jesus, lá em João 17, nós vemos isso. Olha os pedidos de Jesus. Que eles sejam como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, meus irmãos, a nossa unidade como igreja, ela é um testemunho de Deus, de que nós fomos, que o Senhor nos ama. Agora, como a Trindade se organiza? Há muitas visões. E eu estou pegando aqui a visão desse teólogo da Idade Média, que é Ricardo de São Vítor. E ele vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma comunidade de amor. Deixa eu explicar isso para você. Antigamente, você tinha explicações apofásicas, ou seja, o Pai é o Pai porque ele não é um Filho. O Filho é o Filho porque não é o Espírito, nem o Pai. O Espírito, ele é o Espírito Santo porque ele não é nem o Pai nem o Filho. Fácil, né, de entender assim. Só que Ricardo de São Vítor, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, o Pai, ele é o Pai porque ele enviou o Filho. E ele ama o Filho. O Filho é o Filho porque ele obedece ao Pai. E a obediência dele vai até a cruz. O Espírito Santo é o Espírito Santo porque ele procede do Pai e do Filho. E ele leva os homens a conhecer a Jesus Cristo, a reconhecerem os seus próprios pecados, a esperarem o dia do Senhor. Então, o Pai é o Pai porque ele ama o Filho e ama o Espírito Santo. O Filho ama o Pai e o Espírito ama o Pai e o Filho. É uma comunidade vinculada pelo amor. Assim deveria ser a sociedade, e assim deve ser a igreja, que é o exemplo de como a sociedade deveria se comportar. Não é? Veja só, somos feitos à imagem da comunidade trina. Então, ali em Gênesis nós vemos o seguinte, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, que é uno e trino, nós fomos feitos para relacionamentos à imagem de Deus. Então eu tenho que amar o meu irmão com este amor que existe na Trindade. Você quer ver um exemplo disso? Paulo vai dizer isso lá sobre a família em Efésios 5. Maridos, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Maridos, amem a vossa esposa
como Cristo amou a igreja. Ou seja, os nossos relacionamentos não podem ser pautados por aquilo que o homem chama de amor, mas por aquilo que Deus mostra como exemplo de amor. Nós somos criados para que a nossa diversidade ela se comprometa com a unidade. Então, cada um de nós vai ter dons. E Deus nos deu dons para que nós possamos servir o reino. Só que eu tenho que entender que o meu dom não pode apagar o dom do outro. E eu não posso competir com o outro. Cada um de nós vive de tal forma que o meu dom vai contribuir para a glória de Deus. Então todo mundo vai trabalhar junto, não para que o congresso dê certo, para que a igreja vá bem, para que eu possa crescer. Eu vou trabalhar junto para que Deus seja glorificado. Para a glória de Deus. Não é esse o fim do homem? Qual é o objetivo do homem? Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para sempre. Nossa unidade não é coletivismo, também não é individualismo. Por que não é coletivismo nem individualismo? Vamos entender isso. Quando nós falamos de pessoa, de identidade, o Ocidente, onde nós vivemos, ele privilegia o individualismo. Eu sou eu. Se a pregação não tiver do meu gosto, eu vou para outra igreja. Se eu não gostar do pastor, eu vou para outra igreja. Eu sou eu. A minha vontade é que manda. No Oriente e alguns países totalitários, o que é praticado é o coletivismo. O que manda é o grupo. É o grupo, a sociedade, é o clã, é a tribo. É eles que têm autoridade. Eu sou quem eu sou porque eu pertenço àquela comunidade. Se eu for tirado daquela comunidade, eu deixo de existir. Por isso que na antiguidade era tão complicado você ser banido. Por exemplo, Sócrates, não da democracia corintiana, ou da democracia grega mesmo, o Sócrates prefere morrer a ser banido de Atenas. Por quê? Eu só sou quem eu sou no coletivo. No individual eu não sou ninguém. Só que o que nós temos que entender é que na perspectiva bíblica nós somos o que somos no relacionamento. No relacionamento. É o que nós chamamos de pericorese humana. O que é pericorese? Pericorese, na teologia, é que há uma coinerência na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão unidos de tal maneira que eles são indivisíveis na vontade deles, no caráter deles. O Filho não vai agir contra a vontade do Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai agir contra a vontade do Pai e do Filho. O Pai não vai agir contra a vontade do Filho e do Espírito Santo. Eles estão unidos numa mesma vontade e num mesmo caráter. E qual é o vínculo dessa unidade? O amor que eles têm. E isso existe entre nós. Eu acho fantástica essa frase. Olha só, do Tim Chester. A identidade é definir diferença. Se estranho isso, né? Eu sou quem eu sou pela diferença, né? Porém, a verdadeira identidade é encontrada nos relacionamentos. Encontro a verdadeira identidade com o marido de minha esposa, pai de minhas 2 filhas. Ele também tem 2 filhas, o autor. Membro de uma comunidade cristã e filho de Deus. E isso significa que quando agimos de modo a diminuir tais relacionamentos, nós nos desumanizamos. Vou dar um exemplo para você.
E o Diego é quem o Diego é porque ele é marido da Karina. E porque ele é pai da Gabriela e da Alice. E porque ele é cristão. Porque ele é pastor da terceira igreja. E isso forma quem eu sou. A Karina, nessa relação, ela não pode ser substituída. Nem a Gabriela e nem a Alice. É lógico que não pode, né, pastor? Mas você concorda comigo que as pessoas têm que substituir? Imagina um marido, né? Imagina que eu, né, me relaciono com a Karina, sou marido dela. Mas um dia me encanto pela Gervásia. E Gervásia é linda. Não é como o nome dela. E fico encantado pela Gervásia. E faço declarações de amor para a Gervásia. E aí eu chego para a Karina e falo assim, olha Karina, o nosso amor é uma chama. Ele foi eterno enquanto durou. Para citar o poetinha, né, o Vinícius de Moraes. Então, olha, cada um vai para um lado, entendeu? E agora eu vou me casar com Gervásia. Talvez a Karina vai dizer algo que muitas mulheres e muitos maridos tenham dito. Eu não estou te reconhecendo. Eu não estou te reconhecendo. O que aconteceu com você? Não, eu amo Gervásia. E eu quero me casar, eu quero ser feliz com ela. Você não pode impedir minha felicidade. Nem as minhas filhas podem. Então, em nome da minha felicidade com Gervásia, eu decido nesse momento deixar de ser marido da minha esposa. E agora, eu vou ter menos comprometimento com as minhas filhas. Porque eu vou me distanciar delas. Mas a minha vontade é tão grande que eu estou nem aí. Porque a Karina sente, porque a Gabriela e a Alice sente. Eu quero mesmo é Gervásia. Você está vendo? Quando nós diminuímos os nossos relacionamentos, nós acabamos por nos desumanizar. Eu me humanizo. Eu só sou um homem segundo a vontade de Deus quando eu estou com a minha esposa e assumo os compromissos que eu fiz diante de Deus sempre. Nos dias bons e maus, na saúde e na doença, quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro, quando os boletos estão pagos ou quando falta boleto para pagar. É ali que nós nos humanizamos, é no relacionamento. O pai é o pai no relacionamento com o Filho e o Espírito Santo. O Filho é o Filho no relacionamento com o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo no relacionamento com o Pai e o Filho. Imagina Jesus. Jesus ele vai ao Getsemane e ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus mostra para nós que nós podemos orar a Deus, colocando diante de Deus os nossos pedidos, as nossas aflições mais profundas, mas Jesus completa, mas que faça-se a sua vontade antes da minha. Ou seja, a vontade da Trindade prevalece às minhas necessidades de agora. Jesus, ele serve a vontade do Pai até o final. Ele é obediente até o final. E é por isso que ao nome dele todo joelho se dobrará. Meus irmãos, a igreja só vai conseguir fazer uma reforma e um reavivamento quando nós vivermos esse tipo de relacionamento. Quando o meu propósito for a glória de Deus, e somente é. Somos refeitos à imagem de Deus. A igreja, meus irmãos, ela não é uma instituição. Ela é um estilo de vida. É uma forma pela qual nós vivemos. Olha o que Jesus Cristo diz aqui em João 17. Deles a glória que deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Veja, não basta seguir Jesus. Eu preciso estar em Jesus. Jesus vai dizer a mesma coisa em João 15.
Ele vai dizer, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem muitas pessoas que estão seguindo a Jesus, estão na igreja, tem um nome no rol de membros da igreja, mas Jesus não está nelas. A vida delas não professa Jesus Cristo. Eles não são um com Jesus, como Jesus é um com o Pai. E por isso, elas não conseguem trabalhar para a glória de Deus. E por isso, essa igreja está morrendo. Sabe qual é o câncer que está matando as igrejas, meus irmãos? O câncer que está matando as igrejas é o individualismo. Eu quero ter a maior igreja, a melhor igreja. Eu quero que todo mundo reverencie os meus dons. E, meus irmãos, o caminho não é esse. O caminho é dizer, eu sou um servo inútil, eu só fiz o que deveria ser feito. Eu gostaria de terminar aqui. Somos chamados a refletir a comunhão da Trindade. E qual é a comunhão da Trindade? Essa é a bênção apostólica, veja. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E essa expressão aqui, olha, comunhão do Espírito Santo, é essa expressão, a koinonia do Espírito Santo esteja com todos vós. A koinonia, uma mesma unidade. Estarmos unidos. Então, nós precisamos, na nossa vida de igreja e no nosso trabalho em conjunto, refletir a glória de Deus. As pessoas precisam ver a gente trabalhando, né? E ver Deus em nós. E eu concluo aqui com uma frase de um teólogo que disse o seguinte: Jesus pediu para que nos amássemos, não que nos amassássemos. Tem igreja em que as pessoas estão se amassando, se degladiando, para ver quem é melhor. Eu vou citar uma igreja para você ter como exemplo, que é um exemplo disso, que se amassa, que se degladia, que quer saber quem é melhor. É a igreja de Corinto. Ah lá, hein? É a igreja de Corinto. Havia grupos, cada grupo queria ser melhor, cada grupo queria ser mais santo, mas no final das contas estava todo mundo fazendo a coisa errada. Então, meus irmãos, que o nosso trabalho reflita a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nossa palavra aqui de direito. Queria convidar os irmãos para estar se colocando em pé. A gente vai estar cantando juntos o hino da Mocidade Presbiteriana. Convido a equipe de louvor para dirigir nesse momento. Importa que preguemos
mais de Jesus. Temos que ser ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão. E preciosas vidas, sem Jesus sem direção. Não temeremos o tentador, amaremos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus, temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã, avante, empunhando o pregão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Testemunha, disse o Senhor, falaremos sempre de Jesus sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que ser ao nosso mundo que a solução está na cruz. Graças a Deus, irmãos, chegamos ao fim do nosso congresso. Queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença do pastor Diego, que se dispôs a estar vindo aqui com nós, deixando lá a sua igreja. Deus os abençoe e conduza à volta. Também agradecer a presença da Sara, membro da federação. Me visitando, seja bem-vinda. Deus abençoe. E vamos estar finalizando com uma oração. E agradeço pelo caldo. Estão todos convidados para o caldo. 3 tipos de caldo, torrado. Irmãos, oremos então. Ó Pai, mais uma vez te bendizemos o nome, te exaltamos pelo privilégio de podermos investir parte do nosso tempo na comunhão, na adoração, também no estudo da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor a cada dia tem usado a Tua Palavra para reforçar em nosso coração a necessidade, ó Deus, de sermos encontrados fiéis. Pai, sabemos que nesta luta devemos lutar contra as nossas próprias inclinações, os nossos próprios desejos, ó Deus, e principalmente, ó Deus, o modismo, que tem conduzido tantas e tantas igrejas para o pragmatismo, ó Deus, para o liberalismo, para longe do Senhor, e que tem causado, ó Deus, e tem realizado um desfavor para o Teu Evangelho. Nos ajude a permanecermos fiéis, Pai, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos livre de nós mesmos e nos conduza, ó Deus, a fidelidade à sã doutrina e uma busca constante de comunhão contigo, para que não somente o conhecimento doutrinário seja forte em nossa vida, mas a prática de vida que glorifique ao Senhor e que desse modo, ó Deus, possamos estarmos unidos como o Congresso da Juventude, ó Deus, nos chamou a refletir. Obrigado pela vida de todos aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanharam também, ó Deus, pela internet, que o Senhor tenha nos abençoado a todos e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado e possamos lutar juntos pela fé evangélica, como o Senhor mesmo nos chama a atenção. É o que clamamos, agradecidos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém.